Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. 8 horas e 33 minutos. Revista Justiça. Debate. O Conselho Federal de Medicina, CFM, lançou no dia 9 de setembro uma plataforma online para validar e chancelar atestados médicos emitidos em todo o país. De acordo com a entidade, a proposta do Atesta CFM é promover mecanismos efetivos para combater fraudes e outras irregularidades na emissão desse tipo de documento. A plataforma entrou em vigor ontem, dia 5 de novembro. Os próximos 6 meses configuram como prazo para adaptação e integração ao sistema. Foi colocado que a obrigatoriedade do uso da plataforma passaria a valer a partir do dia 5 de março de 2025. Porém, a Justiça Federal, o TRF1, aqui em Brasília, publicou no fim do dia 4 de novembro uma liminar que suspende os efeitos da resolução do CFM da Lei 2.382 de 2024, que impõe a obrigatoriedade de médicos a utilizarem a plataforma Atesta CFM para a emissão, gestão e armazenamento de atestados médicos em um banco de dados centralizado no próprio Conselho. E para debater sobre esse assunto, temos a presença da advogada especialista em bioética, direito médico e da saúde, doutora Lorena Elisa Gomes de Moraes Leal. Um bom dia, senhora. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Bom dia. Agradeço a presença. Os agradecimentos também do advogado especialista em direito médico e da saúde, doutor Pedro Henrique Pereira Alves da Silva. Muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço o convite e um bom dia a todos os ouvintes da rádio. Os agradecimentos também pela presença e aqui a participação do advogado especialista em direito regulatório, Dr. Florisvaldo Machado. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, um bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor, eu começo com a senhora. Qual é a finalidade desse Atesta CFM? É para evitar a chamada, de maneira exagerada, coloquial que eu vou colocar, a chuva de atestado médico, é isto? Isso. O Atesta CFM, ele se intitula a plataforma oficial do Brasil e foi criada pelo CFM para a emissão e validação dos certificados dos atestados médicos. O maior argumento do CFM para a criação é a falsificação de atestados. E eles informam que a falsificação de atestados é uma ameaça que drena ali bilhões de reais por ano na economia nacional. E compromete também a saúde pública e alimenta o crime organizado. Então, esse é o principal argumento do CFM para o lançamento dessa plataforma. Doutor Florisvaldo Machado, qual é a opinião do senhor a respeito desse atestado CFM? Mais uma vez, bom dia. Bom dia. O Atesta CFM é uma plataforma que foi proposta pelo Conselho Federal de Medicina, supostamente com o objetivo de coibir fraudes e falsificação de atestados. Porém, a gente vê que, de fato, conforme foi, inclusive, objeto de decisão judicial da última segunda-feira, a resolução do CFM encontra muitos óbices jurídicos para se manter rígida, porque existem dúvidas muito sérias relacionadas à competência do CFM de emitir uma resolução com esse conteúdo, o conteúdo que cria obrigações tanto para médicos como para terceiros. É um conteúdo que, na prática, retira a validade de leis vigentes no país. Por exemplo, você, segundo o conteúdo do Atesta CFM, todos os atestados médicos emitidos em qualquer outra plataforma, inclusive com assinatura digital do ICP Brasil, perderiam a validade completamente caso não fossem emitidas por meio dessa plataforma. Ela é desafiadora também no sentido de rigidez jurídica com relação ao tratamento de dados sensíveis da saúde das pessoas, porque
você tem uma obrigatoriedade de inclusão de informações pessoais de saúde em banco de dados privado, e cria problemas de concorrência também, porque você afasta qualquer outro mecanismo de certificação de assinatura com relação a atestados. E concentra toda essa atividade numa estrutura, numa plataforma que é gerida, administrada e explorada economicamente pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então, como a gente vai ter a oportunidade de discutir agora nos próximos minutos, existem vários aspectos muito desafiadores para se manter a rigidez desse tipo de resolução, de instrumento de pé. Doutor Pedro Henrique, eu gostaria de ouvi-lo, a mesma colocação que eu fiz aos dois. Perfeito, Arthur. Então, eu compreendo que o Atesta Médica, a plataforma, né, que foi posta pelo CFM, porém, eu me filio até mesmo, eu concordo com a decisão judicial que foi exarada no sentido de que ela extravasa um pouco a competência do CFM. Lá em 1957, quando foi editada a Lei 3.268, que regulamenta os Conselhos de Medicina, ela delegou a essa autarquia, ao Conselho Federal de Medicina, o poder de regulamentar, de fiscalizar e sancionar a profissão médica. E na medida em que o CFM edita essa resolução, que se diz com a finalidade de se ter uma plataforma única, ela acaba interferindo em outros aspectos legislativos. Primeiro, porque não caberia ao CFM legislar em uma matéria que abrange, que é delegada ao Ministério da Saúde, por exemplo, que é de regulamentar a documentação, e isso já é abordado por outras leis, no sentido de que cria um confronto, inclusive, com o regramento de documentos que são emitidos pelo SUS. Então, há um conflito nesse aspecto. Quando a gente olha também para a ordem econômica, não foram observados alguns requisitos, a exemplo de se fazer, antes de se colocar de se exigir um procedimento, observar quais seriam os impactos econômicos. Como nós vemos, o Brasil é um país imenso, nós estamos em uma capital, nós temos facilidade de acesso à internet, aos meios digitais, mas e aqueles municípios em que o médico não tem acesso à internet? Como que ele vai conseguir promover ou utilizar esse atesta CFM sem ter esse acesso irrestrito ao mundo digital? E isso passa a ter um controle excessivo, o CFM passa a exercer um controle excessivo sobre o que seriam os documentos médicos. Pois não, doutora Lorena. Ao meu ver, a decisão do juiz foi bem assertiva nesse sentido, em analisar amplamente o que é a plataforma. Nas suas colocações, ele mencionou que o CFM ele não tem essa atribuição de legislar sobre essa questão de atestados. Essa atribuição ela é de competência do Ministério da Saúde e também da Anvisa. Com relação à competência ali na questão digital, seria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o CFM estaria extrapolando ali a sua competência dada pela Constituição Federal, ao prever o uso imperativo de uma plataforma criada por si mesmo, em desacordo com essa competência e sem a participação dos demais autores ali, regulamentadores e de certificação. Atualmente, os médicos, assim como os advogados também, eles utilizam o certificado digital regulamentado ali pelo ICP Brasil, e essa certificação digital ela já é validada, inclusive desde a pandemia, que exacerbou mais essa discussão, e não teria necessidade de uma plataforma única, centralizada, para que fosse emitido esses atestados médicos. Até como bem pontuou o doutor, no Brasil, nós não temos muita estrutura. Muitos municípios não têm estruturas, por exemplo, de computador. Não precisamos ir muito longe. Aqui em Planaltina de Goiás, os médicos eles ainda fazem atestados físicos. Na nossa regulamentação agora do CFM, traz essa regulamentação de atestados físicos, porém,
em casos excepcionais e bem restritos. Doutor Floresvaldo, eu gostaria, o senhor quer comentar a respeito do que foi dito pela doutora Lorena e doutor Pedro Henrique, e emendo uma pergunta para o senhor. Já é alguma coisa, pela colocação que foi feita, parece que não vai dar certo. E como que ficam os conselhos estaduais de medicina também? Perfeito. Bom, esse assunto, na verdade, tem inúmeras camadas que eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de destrinchá-las no programa de hoje. Né? Uma primeira camada, uma camada anterior que poderia ser discutida, como se trata de política pública, ou seja, uma norma de obrigatoriedade de observância por parte da população, tanto de médicos como da população, pacientes, empregadores e qualquer usuário desse tipo de documento, a gente poderia discutir sobre a qualidade da política pública, sobre a conveniência, a oportunidade desse conteúdo de política pública. Ou seja, se essa norma é razoável, ela atende o interesse público ou não. Essa é uma discussão válida. Então, por exemplo, qual é o bem jurídico que se pretende tutelar com essa norma? É a identidade do médico que assina o atestado? Porque, se for isso, nós temos, por exemplo, mecanismos para isso, caso haja dúvida. Isso sem mencionar que atestados médicos e documentos em geral, pelo Código Civil, gozam de presunção relativa de veracidade. Então, se eu preparo um documento aqui, assino e entrego para você, existe uma presunção relativa, ou seja, até que se prove o contrário, que essa assinatura é de fato minha. Mas caso esse documento exija, num determinado contexto, um grau maior de confiança, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um reconhecimento de firma, que é um mecanismo que existe e está funcionando, e tem a possibilidade de eu fazer esse documento com assinatura digital. Então, se é para garantir a rigidez da identidade de quem assinou aquele documento, a gente dispõe de mecanismos para isso. Outra possibilidade de proteção com esse documento é em relação ao conteúdo material do atestado. Ou seja, o médico, aí partindo da premissa de que foi um médico que atendeu o paciente, só que o médico diz que você tem uma dor de cabeça que, na verdade, você não tem. Ou seja, é um atestado materialmente falso no sentido de que o conteúdo médico do que está naquele atestado não é verdadeiro. Né? Se esse é o problema, aí você tem mecanismos, aí sim, dos próprios conselhos regionais de medicina, de cuidado da ética médica, do exercício da profissão médica de acordo com a ética, e você tem também normas de direito penal que vão enfrentar essa situação. A emissão de atestado falso, por exemplo, é crime. Né? Então, se um médico, mesmo sendo médico, emite um atestado materialmente falso, ele comete crime, então ele está sujeito à estrutura de persecução penal do Estado, né, diante dessa conduta, e administrativamente ele está sujeito às sanções éticas dos conselhos regionais de medicina e em grau de recurso do Conselho Federal de Medicina. Outra possibilidade de bem jurídico a tutelar seria uma pessoa não médica que se passa por médico e emite um atestado que, na verdade, ele não tem competência para fazer. Essa outra situação também está prevista no Código Penal como crime, né? Exercício irregular da medicina. Para isso, nós dispomos de mecanismos, a sociedade dispõe de mecanismos de persecução na seara penal para cuidar disso. Então, no fim das contas, nessa primeira camada, e eu vou encerrar por aqui para a gente seguir, depois a gente fala das outras camadas, fica uma dúvida muito grande de qual é, de fato, para além do que se alega, que eu quero coibir fraudes, o SUS está tendo prejuízos, empregadores estão tendo prejuízos, há bilhões de prejuízos na economia. Para além disso,
não está claro qual é o bem jurídico a tutelar e, se for qualquer um desses três, o que a gente nota é que já existem mecanismos em curso, né? Depois a gente vai falar da parte superada a fase da conveniência e da oportunidade daquela política pública, aí sim, qual é o mecanismo para isso, se isso está sujeito à reserva legal, né? Uma vez que a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei em sentido estrito. Então, será o Conselho Federal de Medicina um órgão idôneo para editar uma lei? Isso está dentro da competência dele? Bom, então a gente vai tratar desses assuntos nas sessões posteriores. Certo. Doutor Pedro Henrique, logo no começo, a doutora Lorena falou dessa questão da falsificação de atestado. Mas parece que não é enxugar gelo, porque diante de uma receita minha, com o CRM lá do médico, vai numa gráfica e faz o carimbo. A única dúvida que o leigo possa ter é do CID, mas tem como consultar, tem livros sobre isso daí. Parece que não é enxugar gelo. E eu queria, o senhor falou também uma questão sobre o ponto de vista do Atesta CFM com o SUS. Os médicos do SUS, eles não precisarão necessariamente acatar isso daí? Então, Arthur, esse ponto de enxugar gelo seria o que a gente observa desse texto normativo, é que ele já parte do pressuposto de que todos os médicos seriam potencialmente fraudadores de laudos. Então, não, eu não disse médico, são pessoas de fora. Não, eu que estou fazendo essa colocação. Certo. Então, quando nós observamos até uma crítica que eu faço a essa resolução, é de que ela parte desse pressuposto. Na medida em que ela utiliza como principal fundamento a forma de evitar, de reduzirem ou de afastar integralmente a apresentação de atestados falsos, parece que ela presume que todos os médicos são potenciais fraudadores, sendo que, na realidade, a gente não pode utilizar, como o Dr. Florisberto bem pontuou, Florisvaldo, perdão, bem pontuou, todo documento que está sendo escrito já se há a presunção de veracidade, já se presume que a pessoa está redigindo aquele documento com boa fé. E, a partir disso, até mesmo a resolução anterior, que foi editada pelo CFM, salvo engano, agora em julho, que é a 2381, ela fala sobre os documentos médicos. E ela já exige todos esses dados que passam a ser exigidos nessa, né, de que a identificação do paciente, questões que são elementos que facilitam a rastreabilidade, a identificação desse documento. Então, a gente já parte desse pressuposto de que a pessoa que está exercendo, o médico que está exercendo, ele está atestando a verdade. E somente esse segundo ponto, do SUS em relação ao SUS, e aí a gente entra em outro conflito também, que seria o conflito ao princípio da legalidade. Na medida em que o CFM passa a editar normas de ordem administrativa, porque grande parte dos médicos, até trazendo um dado, cerca de, salvo engano, 21%, 22% dos médicos que exercem a profissão no Brasil, exercem somente para o serviço público, 51%, 52%, tanto no serviço público quanto privado. Então, ele passa a exigir que todos os médicos, inclusive os do Sistema Único de Saúde, do sistema público, passem a adotar somente o Atesta Med, desprezando um outro sistema, que um outro sistema que ele é editado por uma norma do Ministério da Saúde, que é utilizado em todo o Sistema Único de Saúde. Então, ela acaba ultrapassando o limite dela. Inclusive, se nós observarmos a competência, volto a este ponto, do CFM, é de resolver, de pontuar normas que devem seguir voltadas à ética e à boa prática da profissão. Na medida em que ela exige que o médico utilize uma plataforma, ela vai até contra o próprio Código de Ética, que diz que o médico deve ter autonomia no exercício da sua profissão. E ela impõe somente um caminho. Certo. Doutora Lorena, hoje os médicos, quando eles encaminham a receita pelo celular, tem um QR Code. Seria, nesses moldes, esse novo modelo aqui do atestado médico? E uma colocação, o doutor Florisvaldo disse que
do médico falsificar o próprio atestado dele. Daí ocorre um negócio. Sempre quando tinha depoimentos em crises políticas no Congresso Nacional, a pessoa inventava uma doença e ia no médico da confiança dele. Daí esse médico está mentindo, ele dá um atestado, a pessoa falta. E o que acontece com esse médico a partir de agora? Certo. Então, vamos lá. Sobre a questão do QR Code, hoje em dia já está muito normal nós recebermos ou por e-mail... Que certifica ser verdadeiro, né? Exatamente. A certificação. Recebermos por e-mail, pelo WhatsApp ou até mesmo por mensagem, SMS, para a gente ali acessar o nosso atestado ou até as receitas médicas. Acredito que hoje em dia quase todo mundo já recebeu alguma receita nesse sentido digital. A gente tem uma lei, que é a Lei 14.063 de 2020, então é uma lei recente, que ela permite a validação dos atestados eletrônicos com assinatura certificada pelo ICP Brasil. Então, essa lei ela já está vigente, isso já acontece e a gente já recebe esses atestados através do meio digital. O que a plataforma ela prevê é que ela seja única, ela seja centralizadora. E não só para os médicos do SUS ou os médicos particulares, mas também a população deverá utilizar exclusivamente essa plataforma, porque os médicos só podem emitir atestados a partir dela, e também as empresas, elas estão inclusas aí nessa parte do Atesta CFM para acessar esses atestados desses funcionários. E aí que entra uma nova polêmica dentro dessa questão do Atesta CFM. Além disso, mais para frente a gente vai discorrer sobre essa questão, também há uma previsão, ela apesar de se intitular uma plataforma gratuita, tanto para médicos quanto para pacientes, ela tem uma previsão ali de cobrança para empresas. Inicialmente é gratuita ali a funcionalidade mais básica, porém, quando a gente já vai para uma funcionalidade um pouco mais avançada de relatórios, de acesso a número de atestados, o CFM prevê uma cobrança. Essa cobrança ela ainda a gente não sabe o valor dela, vai sair através de uma normativa e é por isso que a gente tem essa ação aí, porque o movimento que entrou ali, as associações das empresas que entraram contra essa normativa e que o juiz cessou essa normativa por enquanto, é exatamente sobre isso, sobre a monopolização, inclusive a comercialização de dados desses pacientes. A cobrança do quê? É isso que eu queria entender melhor. Tá, a cobrança para utilizar a plataforma por empresas de uma forma avançada. Tecnicamente, até tem uma forma gratuita para empresas, porém, para que você use de forma avançada, lá no site ainda não diz exatamente quais todas as funcionalidades da forma avançada, você vai precisar contratar esse serviço diretamente do CFM e só ele irá fornecer. Muito bem, nós vamos ao intervalo e nós estamos debatendo aqui com a advogada especialista em bioética, direito médico e da saúde, doutora Lorena Elisa Gomes de Moraes Leal, o advogado especialista em direito médico e da saúde, Pedro Henrique Pereira Alves da Silva, e o advogado especialista em direito regulatório, doutor Florisvaldo Machado, sobre o Atesta CFM, para evitar as fraudes de atestados falsos. São 8 horas e 57 minutos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça pela Rádio Justiça. São 9 horas e 1 minuto. Revista Justiça. Debate. E o debate de hoje é uma decisão do Conselho Federal de Medicina que lançou no último dia 9 de setembro
uma plataforma online para validar e chancelar atestados médicos emitidos em todo o país. De acordo com a entidade, a proposta do Atesta CFM é promover mecanismos efetivos para combater fraudes e outras irregularidades na emissão desse tipo de documento. E o caso foi parar na Justiça Federal. Eu retomo com a doutora Lorena sobre aquela questão que eu tinha colocado, pegando o gancho do Dr. Florisvaldo, que era muito comum a gente ver nas convocações no Congresso Nacional, a pessoa ficava doente do dia para a noite para não comparecer, e diante de um atestado médico. Como fica isso a partir de agora? Perfeito. Essa questão ela não é tratada pela plataforma Atesta CFM. Porque, tecnicamente, quando o médico ele atesta, seja de forma física ou de forma digital, ele coloca ali a sua presunção de veracidade. Então, a plataforma ela não restringe esse tipo de fraude, vamos dizer assim, porque é real. O médico está colocando ali o seu certificado ou a sua assinatura. Então, a gente já vai mais para um lado do direito penal ali, para investigar se realmente aquilo aconteceu ou não. Mas a plataforma em si, ela não restringe esse tipo de falsificação. Então, ela não é válida em razão disso. O senhor concorda, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem... que se alega que a plataforma busca combater a falsidade de atestados, como eu falei ao princípio, né, uma vertente, um aspecto da falsidade é a falsidade material de o próprio médico emitir um atestado com conteúdo falso. Ele atestar um afastamento do trabalho por um câncer que você não tem. Então, o paciente não tem aquele câncer, mas ele atesta um câncer como justificativa para afastamento do trabalho e o conteúdo desse atestado é falso, medicamente falso. Esse problema não é enfrentado por essa plataforma. Ele é só um mecanismo de garantir a identidade do médico e de que o médico é médico. Como eu falei ao princípio, para isso nós temos outros mecanismos. Né? Inclusive o ICP Brasil com assinatura digital e os cartórios. Né? Você pode, se esse é o problema, mas aí você precisaria de lei também. Precisaria de lei, não de resolução do CFM. Você poderia dizer que atestados médicos só serão aceitos se tiverem firma reconhecida em cartório ou assinatura digital. Né? Mas quem é competente para expedir, para fazer essa restrição de direito sobre a sociedade em geral? Né? É o Congresso Nacional e o Presidente da República. Aí é o processo legislativo, é o princípio da reserva legal. Você precisa de lei para estabelecer obrigação e para restringir direitos. Né? Então, essas são críticas que são muito difíceis de superar para uma iniciativa, uma empreitada com esse molde, com esse formato proposto pelo Conselho Federal de Medicina. E até em complemento ao que a doutora Lorena comentou da responsabilidade, o Código de Ética já prevê que o médico ele não pode atestar conteúdo que não corresponda à realidade, né? Que vai ser um atestado falso. Então, ele já responde eticamente se ele adotar uma postura como essa. Então, não haveria, né? Até porque a resolução não traz qualquer solução para esse problema, mas o Código de Ética já traz. Doutora Lorena, vai acabar o atestado físico, aquele que o médico escreve lá ou coloca no computador? Perfeito. Essa questão, eu acredito que muito em breve vai acabar, porém não agora. E acredito que a resolução, ela trata uma parte sobre essa questão do atestado físico, sem ser o atestado digital, claro. E como que ela trata essa questão? Ela aceita o atestado físico em casos excepcionais. Ela até coloca isso. Mas como que vai funcionar isso pela proposta da resolução? Eles vão emitir blocos ou atestados da própria plataforma. Então, a própria plataforma vai fornecer esses blocos de atestados e esses blocos terão QR Code
que vai relacionar ali ao médico. Então, o próprio médico vai emitir através da plataforma esses blocos físicos. Porém, não é uma questão totalmente física. Ao meu ver, ainda assim é híbrida, porque o médico ele vai poder escrever ali de forma física, porém ele vai ter que alimentar a plataforma. Então, de qualquer forma, isso vai ser digital. Então, não resolve o problema da forma física. Eu acredito que com a evolução digital, é normal que os documentos físicos acabem se perdendo com o tempo. Porém, a gente tem que visualizar que nós temos um Brasil muito plural. Muitos lugares não têm computador, muitas pessoas não têm celular, então acredito que isso deva ser feito sim, mas de forma muito gradual. Você precisa do apoio do governo federal, você precisa ensinar as pessoas e isso demora um tempo, muitos anos talvez, até a gente se adequar à forma totalmente digital. Eu acredito que é uma vertente que vem para ficar, a questão digital, até porque os atestados digitais eles têm maior veracidade, mas só com a resolução agora de 2024 para implementar isso em 180 dias, conforme o CFM previu, acredito que não vai funcionar. Quando a pessoa sofre um acidente, a ambulância vai lá e leva para o pronto-socorro. A pessoa tem que ficar mais do que 15 dias de atestado. Essa comunicação compete ao paciente, ao INSS, depois de 15 dias de atestado? Como que vai ser? Acredito que vai continuar da mesma forma como acontece atualmente. O paciente pode levar, ou mesmo com essa plataforma. Ou familiar. Ou familiar, claro. Com essa plataforma também prevê a integração de que a empresa verifique, visualize o atestado desse funcionário, contanto que ele conceda, vamos dizer assim. Ele tem que dar permissão para que a empresa consiga ver o CID, mas na plataforma prevê que a empresa ali vai ter acesso à documentação dos seus funcionários, documentos médicos, que são dados sensíveis, e isso não está muito claro nem na resolução, nem no site. E também é uma outra questão que precisa ser melhor conversada e avaliada, porque dados médicos são dados muito sensíveis para que todas as pessoas verifiquem. Tem pessoas que têm dados médicos muito sensíveis e que não têm interesse que a empresa visualize, ou alguma outra pessoa. Entra já a LGPD, né? Entra a LGPD. E as micro e pequenas empresas, com 2, 3, 4, 5 funcionários? A plataforma, ela se propõe a ser uma plataforma para todas as empresas, sendo micro, pequenas ou grandes empresas. Acredito que as micro e pequenas empresas talvez não precisem aderir à forma mais avançada da plataforma, mas com certeza as grandes empresas precisarão aderir porque vai ter uma restrição ali de acesso a esses dados. Como que vai ser isso? A gente não sabe. Ainda não tem uma normativa sobre isso, não tem muitas informações no site que acabou de lançar ali, que foi antes de ontem. E também já cessou, né, em razão dessa decisão judicial. Mas a plataforma, ela vem e pretende alcançar todos esses públicos empresariais. Doutor, até mesmo, Arthur, o que a doutora Loriana acabou de pontuar é exatamente a falta de regulamentação sobre como vai ser a integração. Então, a plataforma que passaria a ter o sistema integrado desde o dia 5, ainda não foi divulgado como vai haver a integração com os outros sistemas. Então, não se sabe, é isso que também se pontua a respeito dessa resolução, que passa a exigir, a verdade, não a exigir, mas prever essa integração com sistemas desde o dia 5, mas chegou o dia 5 e ainda não houve isso, e a partir do dia 5 de março isso já passaria a se tornar obrigatório e se torna impraticável. E quando a gente observa também um dispositivo da resolução, ela menciona que todo o texto normativo deve ser observado também com as regras do Ministério do Trabalho, para que haja essa integração. Porém, ela não pontua em relação ao Ministério da Saúde, exatamente porque ela está indo além, ela está legislando sobre um tema que seria de competência do Ministério da Saúde. E no bloco anterior, quando até comentei a questão do SUS, seria a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é de uma resolução normativa do Ministério da Saúde,
que determina como devem ser preenchidos, inseridos os documentos médicos no sistema que integra o SUS. Então, ela acaba, se ela tivesse validade, se ela tiver validade, ela vai acabar por revogar o sistema do SUS para que passe a valer o do CFM, o que se torna impraticável diante do nosso sistema legislativo. Dr. Floresvaldo. Eu tenho um comentário pontual com relação ao CID que ela mencionou, que é um aspecto muito interessante. A inclusão do CID no atestado médico, na verdade, não é obrigatório. A Justiça do Trabalho tem afastado essa obrigatoriedade para não expor o funcionário. Exatamente, porque é considerado um conteúdo sensível, um conteúdo pessoal, íntimo do paciente, do trabalhador, no caso da relação dele com a empresa. E aqui a gente tem um ponto muito interessante no desenho que eles fizeram, é que, de fato, para que a informação do CID, que é o Código Internacional de Doença, que dá ali o diagnóstico médico, ou a hipótese de diagnóstico que o médico fez em relação ao problema de saúde do paciente, para que ela conste expressamente, visualmente no documento, você precisa de ter o consentimento do paciente. Mas tem um problema que ela não consegue superar, que a LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais sensíveis, como os de saúde, vai depender de consentimento explícito do titular. O problema é que uma coisa é a apresentação daquele conteúdo para a empresa. A outra coisa é a inclusão desse conteúdo num banco de dados que vai ser tratado pelo CFM. E pela LGPD, a mera inclusão nesse banco de dados do CFM dependeria de autorização explícita do titular. Mas ela não oferece a possibilidade de se negar a autorização. Para você ter o atestado, necessariamente o atestado vai conter a informação do CID, ainda que ele não vá, no modelo apresentado fisicamente para o seu empregador, ele vai omitir essa informação, mas lá no banco de dados vai estar. E na relação médico-paciente, evidentemente, no exercício regular da profissão médica, ele tem acesso a informações pessoais e sensíveis. Mas isso não quer dizer que essa informação deva ser compartilhada por um órgão administrativo do Conselho Federal de Medicina. Não é? Isso extrapola em muito a relação entre o médico e o paciente. E esse é outro aspecto, é um detalhe do aspecto, é um detalhe menor porque o vício é anterior, na minha visão. Na minha visão, o CFM não tem competência para editar norma com esse conteúdo. Então, a norma é inteiramente inválida e ela não tem nenhuma possibilidade de ser corrigida. Não existe possibilidade, juridicamente, pelo que, na minha compreensão, de sanear esse vício. Esse vício é insanável. E ainda se houvesse esse aspecto em particular, é um problema adicional além de todos os outros. Complementando aqui, nós temos a lei ali 14.063 de 2020, que é uma lei mesmo, e ali nessa lei estabelece, né, que os profissionais de saúde relacionados ali às áreas de saúde adotem uma forma avançada ali de certificação digital através do ICP Brasil. Porém, o CFM, ele emitiu essa resolução, que é uma resolução, que é importante lembrar, que ela é infralegal, ela é abaixo dessa lei. Então, portanto, ela deve obedecer o parâmetro da lei que está acima dela. Então, ele não poderia criar uma exigência, pois ele está infringindo uma normativa legal. E também a lei ali que concede poderes ao CFM, ela não concede esse poder, ela não dispõe ali sobre uma matéria e de criar um requisito especial para validar assinaturas. Então, tecnicamente, o CFM ele não tem essa atribuição de criar uma questão de, olha, precisa ser só o Atesta FM, essa é uma plataforma única, as pessoas precisam fazer dessa forma aqui, desprezando, inclusive, uma lei que está acima
da resolução do CFM. Mesmo sem trazer soluções para casos, até pegando o exemplo da LGPD, ela disciplina de que o médico, quando for atestar, vai marcar a opção se o paciente autoriza ou não inserir os dados de saúde dele. E se ele não autorizar, como é que vai ser feito? Então, não se traz uma solução para o caso, não se traz outra ofensa que a gente verifica, a Lei Geral de Proteção de Dados, seria a exigência dessa autorização expressa e específica, como o Dr. Florisvaldo pontuou, e, além disso, quem é que vai tratar esses dados? Como é que vai ocorrer a administração desses dados? Não se tem a previsão dentro da lei. E quem fiscalizaria o CFM? Não se tem essa previsão, porque ele institui, a resolução ela institui uma comissão que vai abordar ou regulamentar todo o desempenho do Atesta CFM, porém, quem queria fiscalizá-la? Porque a composição dela é somente por conselheiros e funcionários do CFM. Então, acaba que se torna algo engessado e que não caberia uma fiscalização externa e tratando de assuntos de outras áreas. Dr. Florisvaldo. Um aspecto muito interessante de tratar, eu acredito que todos nós concordamos que essa matéria está sujeita à reserva legal. Né? O que é a reserva legal? A reserva legal, ela decorre do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, para que você ou eu sejamos obrigados a uma determinada conduta, você precisa de lei, e lei em sentido estrito. Então, por isso, várias das nossas condutas estão limitadas pela edição de normas legais, ou seja, leis que passaram pelo devido processo legislativo. Mas existe um aspecto adicional. Então, imagine você que a Câmara Legislativa do DF resolvesse fazer uma norma em relação aos trabalhadores do Distrito Federal e atestados médicos, por exemplo, com exatamente esse conteúdo. Fosse um Atesta DF, por exemplo, um imaginário Atesta DF, trazendo exatamente esse conteúdo. E aí fosse sancionado pelo governador do Distrito Federal e você tivesse a lei distrital que tratasse do assunto. Essa lei, ainda assim, seria inconstitucional, veja só. Porque, embora seja lei, a Constituição estabelece para essa matéria competência privativa da União para legislar sobre o assunto. Então, além de ser lei, e só lei para tratar dessa matéria, essa lei, ainda por cima, tem que ser editada pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República. Né? Nenhum dos estados, nenhum dos municípios, nem o Distrito Federal tem competência constitucional para tratar para editar uma lei que tratasse dessa matéria, muito menos o Conselho Federal de Medicina. Agora, imagine você se vira moda e cada conselho de classe, cada conselho profissional, começa a dizer que para os documentos emitidos pelos seus profissionais, e aí, por exemplo, é a OAB com advogado, é o CONFEA com os engenheiros e agrônomos, e por aí vai, todos os conselhos de classe, dizer que para que o documento emitido por esses profissionais, cada um tem a sua própria plataforma e o documento tem que ser feito por essa plataforma. Imagine que situação esdrúxula a gente teria instalada no país. Então, são aspectos jurídicos relevantes que, na minha visão, inviabilizam completamente qualquer possibilidade, inclusive de saneamento dessa empreitada do CFM. É uma proposta natimorta já, doutor? Exatamente, Arthur. Eu acredito que vem com a finalidade de concentrar um poder ao CFM. A intenção é boa, né? Eu não consigo concordar integralmente com essa afirmativa, porque ela acaba restringindo a atuação do médico. Então, se ela confere, se no seu código de ética
ela dá total liberdade para o médico sempre atuar com autonomia, decidir sobre quais decisões vai tomar e passa a restringir a atuação médica a determinado sistema, a determinada plataforma, a determinada forma de conduzir um caso, ela não está sendo coerente com o próprio Código de Ética. Doutora Lorena. Eu acredito que a iniciativa da plataforma é muito legal, porém precisa haver ali alguns cuidados e algumas modificações expressivas dentro da resolução. A existência da plataforma, ela é o quê? O que não pode acontecer é esse monopólio de informações. Ela, ao meu ver, deveria dar espaço também para outras empresas poder fazer a mesma questão ali. Então, a existência em si dessa plataforma, dando a possibilidade do médico usar essa ou aquela, não vejo um problema, contanto que esteja seguindo todas as questões ali da lei, LGPD, segurança do paciente, e que esteja em acordo ali com o Ministério da Saúde e também com a Anvisa. Então, a existência dela por si só não é um problema. O problema é centralizar e monopolizar toda essa informação e, inclusive, comercializar. Doutor Florisvaldo. Eu acrescentaria algo que a doutora Lorena acaba de dizer. De fato, e eu consigo concordar até o ponto em que a existência de uma plataforma do CFM que ofereça serviços à comunidade médica e à comunidade em geral, né, uma plataforma que ofereça opcionalmente e adicionalmente mecanismos de emissão de atestado médico, não tem nenhum problema, né? Assim como você pode ter o atestado emitido em folha de papel, ali com a assinatura do médico, ele tem a presunção de veracidade, de validade, e deve continuar sendo assim. Você tem atualmente, com a edição da norma que a doutora Lorena também mencionou, a possibilidade de emissão de atestados com assinatura digital, e em diferentes plataformas de validação e verificação daquela assinatura, e nesse contexto, o CFM lançar uma plataforma própria de uso opcional, facultativo, né, de modo a você ter um instrumento a mais de facilitação da relação médico-paciente, nenhum problema. O problema é quando ela busca impor uma norma restritiva de direitos a todos, tanto a médicos como a sociedade em geral, e aí ela extrapola e muito a competência que a lei outorgou para os conselhos de classe em geral e para o Conselho de Medicina em particular. O senhor está concordando, doutor Não, Pedro? é nesse sentido, quando eu me posiciono que eu não consigo visualizar a finalidade positiva dessa plataforma, porque o artigo 1º dela já indica que é uma plataforma única. Então, ela já restringe qualquer outra questão. Uma coisa seria, como os meus colegas pontuaram, de que fosse uma alternativa, um instrumento auxiliar ao médico. E aí eu tiro pela própria OAB. A OAB ela disponibiliza uma plataforma que você pode assinar documentos de forma eletrônica. Pronto, mas ela não exige, não impõe que o documento assinado por um advogado só vai ter validade se for ali. Não impõe que todos os documentos que forem assinados por advogados ou, enfim, que necessitem de ato de um advogado tenham que passar por essa plataforma e ela deter todo esse controle sobre isso. Mas é um auxílio, é uma ferramenta que vai auxiliar na instrução. Então, eu não consigo visualizar pelo texto da resolução que ela tem essa finalidade. Ela tem a finalidade, claramente, de concentrar para si todos os dados, regular até mesmo questões financeiras, porque as plataformas que forem participar desse ecossistema precisam aderir, precisam comprar, precisam ter uma transação financeira com o CFM. E isso não é exigido quando se tem uma ferramenta auxiliar. Então, eu discordo totalmente dessa resolução. Desculpa. Imagina. Pois não, doutora Lorena. Eu acredito que sobre esse tema, acho que está tranquilo.
Só puxando um complemento, claro, até de que nós estávamos falando sobre até os atestados médicos físicos, como a doutora Lorena pontuou, há também um monopólio de que até mesmo os atestados físicos têm que ser exarados, têm que ser extraídos do sistema. Não se tem mais a possibilidade, até mesmo que estava observando, de a clínica oferecer um atestado com o timbrado dela, com o formato dela, mas passa a ser tudo padronizado do STF. Então, não consigo observar um proveito. E outra questão, se a gente quer trabalhar com a questão da verificação de autenticidade, então tem a questão ética, que o médico ele já deve conduzir o seu trabalho de forma ética, atestar somente o que ele pôde observar no atendimento, atestar somente quando ele tiver contato com o paciente. Então, isso a gente já está afastando a possibilidade desse. Em toda a profissão, em todo o ambiente que nós formos, teremos bons e maus profissionais. Isso daí não tem como. E o CFM e o CRM já oferecem ferramentas de você buscar, conhecer, né, entrar no site e confirmar se aquele registro está regular no conselho. Então, já temos ferramentas. E acredito que as que foram, e o texto normativo não contribui além do que já tem como previsto na lei. Doutor Floresvaldo, o senhor disse que tinha algumas camadas de colocações. Gostaria de ouvi-lo a respeito. Perfeitamente. Então, primeiramente, a primeira camada é se uma norma com esse conteúdo é conveniente e é oportuna, se ela é de interesse público. Ou seja, se ela responde a alguma necessidade real e efetiva da sociedade. Né? Nesse sentido, na minha avaliação, a resposta é negativa. Como política pública, é ruim. Porque qual seria o problema que ela se disporia a resolver? A autenticação da assinatura, da identidade da pessoa que assinou, ou seja, se a assinatura é verdadeira e pertence àquela pessoa, para isso a gente tem mecanismos. Você tem reconhecimento de firma notarial e você tem a assinatura, os mecanismos de assinatura eletrônica pelo ICP Brasil e assinatura avançada também. Então, para isso é desnecessário, porque a gente dispõe de mecanismos. O problema é a falsidade material do atestado. Bom, se for esse problema, essa solução não enfrenta o problema, porque você continua tendo essa possibilidade. Né? Então, se existe dúvida em relação à veracidade do conteúdo médico que o médico incluiu no seu atestado, não é essa plataforma que vai enfrentar esse problema. Né? Então, a alegação de que a emissão de atestados falsos seja um problema pode até ser verdadeira, pode até, para mim não está demonstrado que seja, mas ainda que seja, isso não é solução para esse problema. E um terceiro lugar é uma pessoa que não é médica, que se passa por médico e emite atestados falsos. Né? Para isso, você tem, inclusive, a configuração de tipo penal em relação a isso, e não é tarefa do CFM fazer esse policiamento. Né? O máximo que ele pode fazer é obter informação e comunicar à autoridade policial, à autoridade do Ministério Público, para cuidar da sua tarefa. Então, a primeira camada é essa, é a conveniência e a oportunidade dessa norma como política pública. Eu entendo que ela seja inoportuna e inconveniente. Por favor, doutora Lorena. Além disso, também é interessante verificar dentro daquela ação que foi iniciada ali por essas empresas que têm interesse, eles informam também sobre as perdas financeiras, né, imediatas e irreparáveis dessas empresas que estão dentro ali da questão da saúde digital e que, com a chegada da plataforma, basicamente iriam cessar todos os seus trabalhos. Então, essa questão também é bem relevante dentro da sociedade. Será que isso foi pesado antes de colocar essa plataforma no ar? Como que fica a questão dessas empresas que já têm as suas próprias plataformas e que estão perdendo dinheiro em razão dessa plataforma que centraliza toda a questão dos atestados? Isso aí... desculpa. Exatamente nesse ponto, eu acho que quem acaba perdendo é toda a sociedade, porque com
quando houve a pandemia e essas plataformas digitais tiveram um boom, cresceram, elas trazem muita inovação. E isso se reverte para o consumidor, para o paciente. Na medida em que se concentra todo o poder somente a uma empresa, a uma plataforma, não há concorrência, não há estímulo para que se ultrapassem limites, se tragam novidades. E até mesmo em relação à segurança, até mesmo para o que ela está se propondo fazer. Porque ela não tem concorrência. Ela quem regulamenta, as outras empresas têm que recorrer a ela para participar do ecossistema. Então, é nesse sentido que a doutora Lorena pontuou. Perfeitamente. Aí eu falava das camadas. Então, a primeira camada é essa camada da conveniência e da oportunidade. Na minha visão, ela não passa dessa primeira camada. Mas ainda que a gente, por hipótese, admitisse a superação dessa camada, a gente entende não. Realmente precisamos de uma norma que enfrente esses problemas. Aí a gente começa a discutir os óbices jurídicos, né? Um deles, que é o doutor Pedro acaba de mencionar, você tem a violação constitucional, nesses moldes, do princípio da livre iniciativa, que está esculpido no artigo 170 da Constituição. Então, na medida em que esse modelo do CFM cria um monopólio, cria um sistema exclusivo, que repele qualquer participação de outro ator, né, na exploração econômica desse mercado, a gente identifica uma inconstitucionalidade por esse simples aspecto. Você tem um outro problema, que a gente já mencionou, que é o da reserva legal. Se esse conteúdo, de uma norma com esse conteúdo, fosse desejável, isso deveria ser feito por lei. Se fosse por lei, pode ser feito por lei dos estados, dos municípios, do Distrito Federal? Não. A competência privativa é da União. Então, você veja que são muitas camadas de obstáculos para a manutenção de pé de uma norma como essa. E, de fato, a decisão do juiz federal do TRF1 parece ter sido muito acertada e, se tudo correr bem, a tendência, acredito eu, é que ela seja, por enquanto está como liminar, é que ela seja, ao final, confirmada pelo judiciário. Muito bem. Nós vamos encaminhando para o final do debate e eu começo para a senhora, doutora Lorena Elisa Gomes de Moraes Leal. A senhora tem 3 minutos para as considerações finais de tudo que foi dito e o que a senhora almeja que possa ser alterada nessa resolução. Perfeito. Eu acredito que a resolução, como já dito, ela é eivada ali de vícios insanáveis, mas que a plataforma em si é uma iniciativa do CFM e que precisa sim ser lapidado, precisa ter dado mais tempo para a sociedade, também para os médicos e para as empresas se adaptarem, e ela poderia até existir ou pode existir de uma forma opcional, de uma forma acessória, para que os médicos e a população possam escolher como querem fazer os seus atestados. E também ela precisa ser melhor esclarecida no sentido de como que vai ser feito esse controle de dados, como que vai ser essa segurança do paciente com esses dados sensíveis. O processo ainda vai seguir, né? Essa decisão que ocorreu ali na Justiça Federal é uma decisão provisória. O CFM já soltou uma nota no seu site antes de ontem, informando que vai recorrer dessa decisão. Ele também vai apresentar os seus argumentos dentro do processo, que vai ser bem analisado, eu confio, pela Justiça, e que dará uma resposta satisfatória à sociedade. Mas eu acredito que o caminho realmente não é monopolizar toda essa questão de atestados, e sim abrir o mercado, até para que gere mais empregos, para que as outras pessoas que estão compondo essas empresas consigam também realizar o seu trabalho de forma satisfatória e que o CFM traga à população um serviço de qualidade, sem, portanto, comercializar em cima, mas cumprindo ali a sua função social, que é auxiliar essa carreira dos médicos. Essas são as minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Ouvimos a advogada especialista em bioética, direito médico e da saúde, doutora Lorena Elisa Gomes de Moraes Leal, que contribuiu
com este debate aqui sobre o Atesta CFM. As considerações finais, Dr. Pedro Henrique. Bem, antes de pontuar de que o Conselho Federal, como os Conselhos Regionais de Medicina, são organizações muito bem estruturadas e contribuem muito com a ética e a boa prática da profissão médica. Mas ela deve respeitar quais são os limites que ela pode abordar, que vão ser restritos à ética e à prática médica. Ela não pode concorrer com a legislação que não é dada a ela. Então, essa resolução, eu não vejo uma forma, como o doutor pontuou, de se adequar, e que a doutora Lorena pontuou. O adequado seria ela ser uma ferramenta auxiliar para contribuir com a boa prática médica, uma ferramenta para otimizar as relações. E nós temos outros instrumentos que já são disponibilizados pelos conselhos de consulta ao médico, ao registro, para verificar se esse médico é correto, se quem foi a veracidade desse atestado, e o médico ele tem um compromisso de somente atestar o que ele presenciou, o que ele pôde notar e aquele paciente que compareceu. Então, não vejo instrumentos que possam contribuir nesta resolução. Eu acredito que o CFM ele tem muito a contribuir com a segurança do paciente, que poderia explorar um pouco mais essa área e estar mais presente, até mesmo para conscientizar a população, a sociedade como um todo, de quais são os atos que podem ser praticados por médicos, o que eles devem observar dentro dessa conduta e até mesmo em atestados para alcançar a finalidade que ela está se propondo nisso. Obrigado, Arthur. Obrigado, senhor. Esta foi a participação do advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, o Dr. Pedro Henrique Pereira Alves da Silva. Os agradecimentos. As considerações finais, Dr. Florisvaldo Machado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com o Dr. Pedro, doutora Lorena, com a audiência desse programa. Eu queria, com relação a esse assunto, deixar como reflexão o artigo 219 do Código Civil, que diz que as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Então, a gente tem, na base do nosso direito, a presunção de boa-fé e a presunção de veracidade de documentos e de assinaturas. Para a gente superar essa presunção, e de fato, em alguns casos, a gente tem a determinação legal de mecanismos de autenticação de assinatura, mas para que a gente tenha a imposição desse tipo de obrigação, a gente precisaria de lei. Lei em sentido estrito e lei de competência privativa da União. Lei editada pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. E, mais uma vez, renovo meus agradecimentos pelo convite. E foi um prazer e é sempre um prazer poder discutir temas tão importantes com gente tão capacitada. É quem agradece. Esta foi a participação do advogado especialista em Direito Regulatório, Dr. Florisvaldo Machado. E o debate de hoje vai se encerrando. Nós falamos com os nossos convidados sobre uma decisão do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que lançou no último dia 9 de setembro uma plataforma online para validar e chancelar atestados médicos emitidos em todo o país. E o caso está sendo analisado agora liminarmente pela Justiça Federal aqui em Brasília. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar o giro de informações pelos tribunais superiores. 9h40. Estamos apresentando Revista Justiça.